o dia mau vem. O dia mau chega. É o dia da tristeza, é o dia da angústia, é o dia da amargura, é o dia que você não esperava, é o dia que você não se preparou para ele. Esse dia chega. Mas se eu estiver revestido de toda a armadura de Deus, o dia mau vai chegar. Eu vou me abater, eu vou me entristecer, mas porém eu não vou ficar prostrado. O Senhor, Ele me toma pelas mãos dele, me coloca de pé e diz: meu filho, eu sou contigo, eu te dou vitória, sou eu que honro a tua vida. Olá, eu sou o pastor Adil Costa, prazer e uma alegria ter você aqui no nosso canal. Antes da nossa mensagem eu tenho 2 pedidos a fazer. O primeiro deles é que se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. E o segundo, para você clicar no sininho. Todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí no seu celular. Então vamos ficar agora com a mensagem que com certeza o Senhor tem uma palavra forte para falar ao meu e ao seu coração. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, nós vivemos dias de guerras, nós vivemos dias de batalhas. E na maioria das vezes, estas batalhas, estas guerras, estas lutas não são de forma material, e sim de forma espiritual. Ou seja, tudo isso é gerado no mundo espiritual. Então, qual é o objetivo de todas as adversidades que vêm, ou melhor, que nos sobrevêm? O próprio inimigo pelejando contra as nossas vidas, para que nós não venhamos usufruir do bem que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. Nunca, em todo esse tempo, se viveu uma fase como a que nós estamos vivendo. É muita luta, pessoas tirando a vida, pessoas em depressão, muitas famílias sendo destruídas e por aí vai. E só tem uma maneira de nós combatermos o mundo espiritual. Não é com arma carnal, e sim com armas espirituais. Então eu preciso ter o conhecimento. O profeta Oséias, ele faz uma declaração ao povo. Deus usa a boca do profeta para dizer: o meu povo está sendo destruído porque está faltando o conhecimento. E o conhecimento do quê? Do que é espiritual, do que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Não é do material, porque o material, ele é muito fácil de ser conhecido. Você se empenha, você propõe algo no teu coração para que você busque um entendimento no sentido material, e a única oposição que vai ter para que você consiga ter esse conhecimento é você mesmo. Se você for uma pessoa determinada e focada, ou focado, você vai conseguir atingir o objetivo. Se você desfocar, focar uma pessoa que perde o foco facilmente, você não vai conseguir. Agora, quando se trata das coisas espirituais, não depende só de você, porque tem o outro lado. Existe um lado que cabe a mim ser feito, e existe um outro lado que eu preciso buscar para que opere em favor da minha vida. E aí se explica o porquê de muitas coisas não darem certo na vida de muitas pessoas. E tem muitas pessoas que entram em conflito, tem muitas pessoas que entram em parafusos, né? Porque não conseguem entender o porquê as coisas não fluem, o porquê as coisas não vão, o porquê as coisas não mudam. E existe uma explicação, porque há explicação para tudo. E quando isso está acontecendo, é porque no mundo espiritual está havendo um empecilho, um embaraço. O inimigo colocou um impedimento.
Mas aí talvez você diga, pastor, e como é que eu vou vencer? Como é que eu vou ultrapassar essas barreiras? O texto vai nos ensinar como é que nós vamos ultrapassar essas barreiras. O apóstolo Paulo, ele traz essa palavra à igreja de Éfeso. Veja, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas a 13 igrejas diferentes. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas que ele fundou. Só que o apóstolo Paulo, ele não permaneceu em Éfeso, porque o ministério do apóstolo Paulo era um ministério apostólico. E qual era a função? Era desbravar regiões e implantar o evangelho da salvação. Ali ele levantava líderes e deixava esses líderes para tomar conta daquela obra que havia sido iniciada. Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 desta carta, já no finalzinho, ele começa a instruir o povo acerca daquilo que o Senhor havia preparado para que as batalhas no mundo espiritual fossem vencidas. E eu tenho uma coisa boa para dizer para você nessa noite, que esta palavra ela não se limita à igreja de Éfeso. Não, essa palavra ela se aplica de forma integral nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Basta nós termos o conhecimento e termos uma disposição para aplicar esta palavra no nosso dia a dia, e as coisas vão começar a acontecer. O primeiro ponto, ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Amém? E segundo, na força do seu poder. Eu tenho dito aqui algumas mensagens atrás que quando o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos, após ter ido pegar a chave da morte e da vida, ele se apresenta aos discípulos e ele diz: olha, agora sim foi me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Amém. Jesus é o Senhor que nós servimos nos dias de hoje. Jesus é o Senhor que nós seguimos nos dias de hoje. E quando nós caminhamos em fidelidade com o Senhor, consequentemente o Senhor caminha em fidelidade para conosco. E a fidelidade do Senhor, ela é cumprida através da palavra. Porque o Senhor, ele zela e vela por sua palavra, para fazer com que esta palavra se cumpra. Se o apóstolo Paulo está dizendo: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você permaneça firme contra as ciladas do diabo, o que o apóstolo Paulo está alertando a igreja? Que o diabo, ele vai investir contra a igreja, que o diabo, ele vai se levantar contra a igreja, que demônios vão afligir a vida, a alma, aquele povo. Porém, o Senhor deixa um escape. E que escape é esse? A armadura que ele preparou para que nós vivamos uma vida de vitória e não uma vida de derrota e fracasso. Aleluia, glória a Deus. Quando nós fraquejamos diante de uma situação, é porque ou nós não estamos vestidos com a armadura de Deus, ou está faltando alguma peça dessa armadura. E é exatamente por esta área que o inimigo tem encontrado brecha para entrar em nossas vidas e para nos fazer ficar prostrados diante de situações. Mas nessa noite o Senhor me traz para trazer essa palavra, para ministrar essa palavra a você e dizer a você: se existe na sua vida a falta de alguma peça desta armadura, hoje é o dia de você identificar e colocar essa peça no lugar, para que você continue na caminhada, mas não de forma derrotada, não de forma fracassada, mas sim de forma vitoriosa, porque o Senhor, ele é um Deus de vitória sobre a sua vida, e Ele tem poder sobre todas as coisas. Imagine aí, pense numa coisa difícil na sua vida, pense em algo assim que você diz:
eu não consigo, na minha visão, na minha ótica humana, eu não vejo solução. Pensou? Para Deus tem solução. Para o Senhor Jesus tem solução. Por quê? Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. Então, todos os principados e potestades se submetem ao Senhor Jesus. Eles são obrigados a se submeterem ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer a você que o sacerdote Zacarias, ele diz assim, que aquele que mexe com um dos pequeninos do Senhor é como se estivesse colocando o dedo na menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é isso? Sem a armadura não tem como. A única maneira de vencer é estando vestido da armadura de Deus. O inimigo, ele não tem boca para falar com você. O inimigo, ele não tem corpo para tocar em você. Porque o inimigo, ele é espírito. Amém? Então a batalha não é uma batalha natural, não é uma batalha carnal. Porque numa batalha carnal, você enxerga, é matéria, é material. E aqui o negócio é espiritual. E no mundo espiritual você não consegue enxergar. No mundo espiritual você sente, mas você não enxerga. Amém? Glória a Deus. Então eu preciso estar com o meu tato, digamos assim, eu preciso estar com o meu tato espiritual aguçado, para eu sentir quando o inimigo está investindo e consequentemente usar a arma certa, na hora certa, no momento certo, para obter a vitória. Então como é que eu sei que o inimigo se levanta contra a minha vida? Porque ele usa quem dá lugar a ele. Aleluia. Então tem pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo, e o inimigo usa a boca dessas pessoas para nos atingir, e o inimigo usa a vida dessas pessoas para nos afligir, para nos tirar do foco, para nos tirar do centro da vontade de Deus. E o inimigo faz isso por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que eu estou no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado. Aleluia. Não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado, irmão. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, as coisas dão certo, as coisas fluem, porque o inimigo não pode tocar em mim, ele não pode atrapalhar, e ainda que ele se levante, a palavra diz que os anjos do Senhor estão ao meu redor, me guardando e me livrando de todo mal. E eu vou caminhando e eu vou progredindo de glória em glória, de vitória em vitória, porque o maior objetivo do Senhor é que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! E você está aqui para isso. O dia mal vem, o dia mal chega. É o dia da tristeza, é o dia da angústia, é o dia da amargura, é o dia que você não esperava, é o dia que você não se preparou para ele. Esse dia chega. Mas se eu estiver revestido de toda a armadura de Deus, o dia mal vai chegar. Eu vou me bater, eu vou me entristecer, mas porém eu não vou ficar prostrado. O Senhor, ele me toma pelas mãos dele, me coloca de pé e diz: meu filho, eu sou contigo, eu te dou vitória, sou eu que honro a tua vida. Então não adianta, irmãos, esse negócio esse papinho de evangelho que só tem coisa boa, esse papinho de evangelho que só tem chave, esse papinho de evangelho que só tem porta aberta, esse papinho de evangelho que só tem vitória, é mentira. O evangelho, ele traz bênção, o evangelho, ele traz vitória, o evangelho, ele traz conquista, mas o evangelho tem luta, o evangelho tem batalha, o evangelho tem investida, porque nós temos um adversário, só que tem um porém. Aleluia. O nosso adversário não tem o poder do
Deus que nós escolhemos servir. Aleluia! Glória a Deus. E aí, irmãos, o Senhor dá toda aqui, Ele dá toda a receita do que eu e você temos que fazer para resistir no dia mal e permanecer firme. Aleluia. Glória a Deus. Das lutas. Isso acontece, é normal. Posso falar para você que isso é normal? Vocês não vão se escandalizar com isso, não. O crente também tem dia que ele está cansado. O crente também tem dia que ele fala assim: não dá, eu não estou aguentando mais. Aleluia, glória a Deus. Mas quando chega este momento, o Senhor conhece o coração desse crente assim. Vamos voltar para Elias de novo? Come um pouquinho de pão aí, vai. Bebe um pouquinho de água, dorme um pouquinho, descansa. Mas isso não é definitivo. Isto é passageiro. Aleluia. Porque o principal objetivo do Senhor é fazer-se conhecido através de cada um de nós. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Só tem uma forma de vencer o dia mau, só tem uma forma de ser inabalável, depois de ter feito tudo. Mas tudo o quê? 14. Assim mantenham-se firmes. Agora vem. Cingindo-se com o cinto da verdade. Diga assim: a minha vida não pode ser uma vida de mentira. Aleluia. Primeira peça, verdade. Primeira peça da armadura, verdade. Eu preciso ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro, verdadeira. Não importa. Não importa. Os verdadeiros pagam preço. Os verdadeiros são rejeitados. Os verdadeiros sofrem. Mas a verdade prevalece. Eu costumo dizer, irmãos, com a verdade você entra e sai no inferno e não acontece nada com você, porque você está debaixo da verdade. Agora, irmão, com a mentira, quem é o pai da mentira? Pois é. A segunda peça é a justiça. E o que isso quer dizer, pastor? Eu tenho que ser justo. Aí eu pergunto: é fácil ser justo? E qual é o preço de ser justo? Você é incompreendido. Está vendo que para cada peça tem algo muito forte do outro lado? Se você é verdadeiro, você é rejeitado. Porque as pessoas preferem ouvir mentira do que ouvir a verdade. Se você é justo, ou seja, se você age pelo que é correto, as pessoas te rejeitam. As pessoas te criticam. As pessoas te julgam. Só que tem um porém, meu irmão. Tem um porém, minha irmã. Quem é que prevalece? A justiça. O Senhor nos chamou para sermos apaziguadores. Amém? Amém. Jesus não nos chamou para ser apaziguadores. Ele nos chamou para ser apaziguadores. Porque tem gente que é apaziguadores, né? Chega, desce a lei em todo mundo. Que nem dizem, né? Tem gente que é o isqueirinho do inferno. Ele chega onde tem um pouquinho de gasolina e ele põe fogo para ver explodir. Só que o Senhor Jesus deixa bem claro quando ele diz assim: olha, preste atenção, que quem não ajunta espalha. E o que não é apaziguador, ele espalha, ele não junta, nunca vai juntar. Ele nunca vai juntar. Aleluia, cara. Quando você encontra essas pessoas, quando a verdade aparece e quando a justiça vem junto, aí os apaziguadores vêm. E os apaziguadores vêm para quê?
para apoiar a verdade e para apoiar a justiça. Apaziguador não vai contra a verdade e também não vai contra a justiça. Nós estamos aqui, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e a palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor. Ou seja, nós estamos aqui, os anjos do Senhor estão aqui, e o inimigo está ao redor dos anjos, não ao nosso redor. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos do Senhor. Ele não pode nos tocar, amém? Mas ele pode lançar dardos inflamados. E quando é que esses dardos inflamados nos atingem? Quando a nossa fé está embaixo. O dardo atingiu, a fé estava em baixa. E o que acontece com quem não tem fé? Ele deixa de viver a provisão de Deus. Porque uma coisa eu tenho para dizer a você nessa noite: o Senhor, Ele se move na minha vida e na tua vida somente pela fé. Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui já viu Jesus? Nós estamos aqui por quê? Porque nós cremos. Então nós estamos aqui porque nós temos fé. Nós acreditamos. Nunca vimos, mas nós acreditamos que existe um Deus. Nós nunca vimos, mas nós acreditamos que existe um Jesus. Aquelas pessoas que não creem muito dizem assim: a Bíblia foi escrita pelo homem. Claro, foi mesmo. Foram homens que escreveram a Bíblia. Mas por que muita gente pega a Bíblia para ler e não entende? Dá para explicar isso? As pessoas que dizem, que olham para mim, olham para vocês assim: como é que pode, você acredita na Bíblia? A Bíblia foi escrita pelo homem. Entrega na mão dela e fala assim: lê para mim, me explica o que é. Ele vai ler e ele vai falar assim: não consigo, não entendo. Por que não entende? Porque está faltando um intérprete. E quem é o intérprete? É o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então quem me faz entender as Escrituras não é a inteligência humana, que é extraordinária. Amém? Porque Deus nos deu uma inteligência extraordinária. Só que essa inteligência humana, natural, extraordinária, não consegue fazer entender as coisas de Deus. Só tem uma maneira de entender as coisas de Deus: se o Espírito Santo vier. Porque Ele é o intérprete. Ele é aquele que abre os nossos olhos. Ele é aquele que me faz ter convicção que a fé funciona. Aleluia. É Ele. É Ele quem me convence do pecado. É Ele quem me convence do juízo. É Ele que me convence da justiça. É Ele que me convence que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. É Ele que me convence que Jesus diz assim: olha, eu vou voltar para buscar aqueles que estão, que me servem, que acreditam em mim, para estar comigo onde eu estou. Aleluia. É esse Espírito que muitas vezes está faltando na minha vida e na tua vida. Porque quando faltam peças da armadura de Deus, o inimigo vem, o pecado entra e o Espírito Santo se afasta. Alaramandai, séria. Remandai, eu sou Biarará. Aleluia. Amém. Você quer ver uma coisa tremenda? Eu vi o testemunho do vocalista do Morada. E ele disse assim que ele tinha um desejo no coração dele, que era aprender a tocar violão. E ele disse que estava um dia lá na igreja e pegou o violão e começou. E não saía nada. E ele disse que naquele momento ele teve um momento de irritação. E ele disse: chega, eu não quero saber mais disso. E ele foi ousado. Ele disse: Senhor, se tu não me ensinar a tocar, para mim deu, basta, eu não vou mais fazer. E ele disse que naquele momento ele pegou o violão e começou a tocar. E ele disse que ele ficou espantado com o que Deus fez na vida dele. E eu estou dizendo isso por quê? Porque não importa o grau de dificuldade que você tenha para determinadas situações na sua vida, se você crê
Se você for ousado e ousada, o Senhor vai honrar a tua fé. Porque o Senhor diz, Malaquias escreve lá, no texto onde só se fala de dízimo e oferta, mas aquilo ali serve para tudo na nossa vida. Quando o Senhor diz assim, façam prova de mim. Aleluia. Quando o Senhor faz essa declaração, olha, façam prova de mim, Ele não está falando somente do material, não. Ele está falando principalmente do espiritual. Porque se você não crê no espiritual, você não vai fazer o que Malaquias está declarando ali. Por isso ele diz, façam prova de mim. Eu vou abrir a janela dos céus. Eu vou derramar bênção sobre a vida de vocês. Bênçãos sem medidas. Vocês vão ficar espantados com o que eu tenho para fazer, da maneira que eu opero e a maneira que eu ajo em favor da vida de vocês. Como é que se explica uma pessoa que está em fase terminal de enfermidade e ela aplica toda a fé dela no Senhor e ela sai curada de dentro do hospital, de dentro de uma UTI? Como é que se explica isso? Alarabaia séria. Glória a Deus. Aquela pessoa está com o escudo da fé. A notícia ruim chega. E o que ela faz? O escudo da fé. E aquele dardo bate e cai no chão. Pessoas que não têm conhecimento bíblico são pessoas vulneráveis ao inimigo. E por que essas pessoas são vulneráveis ao inimigo? Porque elas não sabem se defender usando a palavra. Aleluia. Como foi que o Senhor venceu o inimigo lá no monte? Na tentação? Venceu com o quê? Venceu com o quê? Com a palavra. O inimigo chegou e disse, está escrito. E Jesus disse, também está escrito. E o inimigo chegou a segunda vez, está escrito. E Jesus disse, também está escrito. E ele veio a terceira vez e Jesus disse, está escrito também que não tentarás o Senhor seu Deus. Sai daqui. Aleluia. E o que aconteceu com o inimigo? Bateu em retirada. Jesus estava sendo afligido, irmãos. Jesus estava ali, sofrendo uma investida maligna muito forte contra a vida dele. Mas o que Jesus faz? Ele rebate todas as investidas do inimigo com a palavra. E a palavra, irmão, é algo forte. O inimigo não tem poder. Quando alguém chegar na sua casa e dizer assim, aí tua família está destruída, né? Você diz assim, não. Porque a palavra diz que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E essa palavra vai se cumprir na minha vida, porque o Senhor faz com que a palavra dele se cumpra na minha vida. Ah, mas por que não está acontecendo nada? Porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Tem alguma coisa ainda que Ele quer consertar. Tem alguma coisa ainda que Ele quer pôr no lugar. Mas enquanto Ele põe no lugar, eu estou firme aqui, agarrado na palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então eu estou chamando a existência. Porque a palavra também diz que Abraão serviu a um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Por que está tão difícil? Porque você está passando toda a dificuldade assim. O Senhor está trabalhando em prol da minha vida. Você está desempregado? Todo. O trabalho está desempregado? Está. E os filhos estão todo mundo desempregado. E aí tem comida? Tem. As contas são pagas? Estão. Mas como é que pode onde você está ganhando dinheiro? A Bíblia diz que segundo as suas riquezas o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em glória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Então Deus trabalha dessa forma, o Senhor trabalha dessa forma. Só que eu tenho que pegar essa armadura e vestir ela todinha, peça por peça. Eu preciso ter um capacete da salvação. O que quer dizer o capacete da salvação? No dia que o pastor de fé, quem é que está preparado para tocar agora? Eu! Aleluia! Eu não vou pensar, eu não vou duvidar. O capacete da salvação está aqui. Meu irmão, minha irmã, se eu não tiver certeza da minha salvação, ninguém mais tem. Se você não tiver certeza da sua salvação, ninguém mais tem. Pastor, mas aqui tem um negocinho aqui, outro ali, então conserta. Então conserta. Se você sabe o negocinho aqui, o negocinho ali, conserta em nome de Jesus. Você quer que a tua vida comece a andar? Conserta a tua vida, põe a tua vida no altar de Deus. Para de
paz de Deus tomar conta da tua vida. Alabande, cara, é séria. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmão, conchavo com o diabo não dá certo. Coma desta palavra, beba desta palavra, durma desta palavra, acorde desta palavra, viva esta palavra 24 horas por dia. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor é o Deus de vitória. Aleluia.